Olá, tudo bem? Espero que tudo esteja em paz com você e com sua família, tá bom? Vamos continuar o nosso estudo na terceira epístola de João e hoje vamos olhar o verso 9 e o verso 10. E vamos pensar em atitudes que um líder cristão não pode ter. Até então, eu venho falando sobre atitudes e comportamentos de um líder cristão verdadeiro. Mas hoje eu quero tratar sobre atitudes que um líder cristão, um líder que agrada a Deus, não pode ter. Vamos ao texto? Terceira epístola de João, verso 9 e verso 10, diz assim: Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Louvado seja Deus por sua palavra lida aos nossos corações. Interessante aqui notarmos esse comportamento de Diótrefes, alguém que era liderança naquela igreja e que estava causando algumas situações difíceis para Gaio, que também era líder dentro daquela igreja, e para João, que embora estivesse distante, mas tinha o conhecimento do que estava acontecendo, porque João também já tinha sido alvo desse tal de Diótrefes. Então vamos às atitudes de Diótrefes que nós não podemos reproduzir como líderes cristãos. A primeira coisa é que Diótrefes queria ser o mais importante. Isso está dito no verso 9. O mais importante. A coisa do ego exacerbado, a coisa do egocentrismo, da projeção pessoal. Isto é algo que o cristão não pode reproduzir, o líder cristão não pode reproduzir, porque nós aprendemos com Cristo que aquele que quer se tornar o maior precisa servir, ser aquele que serve. Mas também é dito que Diótrefes, além de querer ser o mais importante dentro da igreja, Diótrefes evitava pessoas, no caso evitava o apóstolo João. Isto é uma segunda característica que nós não podemos, como líderes cristãos, desenvolver. Fazer acepção de pessoas, evitar irmãos e irmãs, ter o nosso grupinho de sustentação e em detrimento de não dar valor a outros. Isto é uma atitude que Deus não espera de nós enquanto líderes. Mas além de querer ser o mais importante, de evitar pessoas, a Bíblia também diz, o texto que lemos, que Diótrefes era uma pessoa que gostava de difamar, falar mal, usava palavras maldosas. Isso está no verso 10. E ele usou de palavras maldosas contra João. E por mais que nós porventura estejamos magoados, machucados, a Bíblia nos ensina que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda alivia furor. Além disso, o Novo Testamento nos recomenda que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, palavra que não sirva para a edificação do próximo. Então, palavras maldosas não podem fazer parte do vocabulário do líder que quer agradar a Deus. Mas também Diótrefes era uma pessoa que não era hospitaleiro. Ele não tinha o costume de hospedar, principalmente esses pregadores itinerantes, que é o assunto que João está tratando com Gaio, que visitavam as cidades pregando o evangelho e normalmente precisavam ficar na casa dos irmãos. E Diótrefes não os recebia. Diótrefes não tinha o costume de ser hospitaleiro. Então ele não era sensível com a problemática, com essa dificuldade desses pregadores itinerantes.
E nós também precisamos evidenciar esse cuidado com os outros, com o próximo. Eu sei que os tempos são difíceis para receber alguém em nossas casas, por conta da violência que nós percebemos aí, da insegurança, mas cada caso é um caso, e a hospitalidade é uma categoria das boas ações do cristão. O Diótrefes também, além de desenvolver todas essas características equivocadas no seu comportamento, ele também ensinava outras pessoas da igreja a desenvolverem seus comportamentos, que eram equivocados, que eram errados, não é? Então, ele ensinava a outras pessoas que essas outras pessoas também deveriam não receber os pregadores itinerantes. Então, ele reproduzia em outras pessoas os seus erros, os seus equívocos, as suas más condutas, as suas más ações. Então nós precisamos ter cuidado com isso também. Além disso, Diótrefes é dito no texto, no verso 10, que ele chegava a usar de força física ou de uma suposta autoridade para expulsar pessoas da igreja, para impedir que esses pregadores itinerantes pudessem gozar da relação com os demais irmãos da igreja. A gente, infelizmente, tem visto também muito disso em lideranças que, contrariadas, que as ideias não bateram com as ideias de outros e, de repente, a igreja está contaminada por um senso de discórdia muito grande e alguns líderes, usando de autoridade, acabam expulsando da igreja outras pessoas simplesmente porque não concordam com ela. Então essa atitude que Diótrefes manifestava e que nós não podemos manifestar enquanto líderes da Igreja de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que a nossa vida seja uma vida de integridade, uma vida de submissão à vontade de Deus e de amor ao próximo. Forte abraço, até a próxima oportunidade.